Dentro do Corinthians a insatisfação está crescendo e a torcida não aguenta mais ver um elenco que, para muitos, parece blindado sem ter conquistado nada de relevante. Há quem diga que esse grupo de jogadores vive como se fosse formado por ídolos eternos da história do clube, quando na verdade poucos, ou até nenhum, realmente carregam esse peso. A cobrança vem porque, em campo, a entrega não aparece em todos os jogos. O torcedor percebe, o verdadeiro corintiano sente que não existe dedicação em cada partida. Isso não é uma crítica vazia, é uma percepção que tem eco dentro e fora do clube. Jogadores que parecem fazer o que querem, sem merecer esse privilégio, acabam irritando não só os organizados, mas também a massa que acompanha o time em qualquer situação. As informações de bastidores dão conta de que parte do elenco tem se envolvido em situações fora de campo que pegam muito mal. Antes de jogos importantes, alguns atletas foram flagrados em festas, algo que revolta quem está cansado de ver o Corinthians tropeçando dentro das quatro linhas. Não se trata de controlar a vida pessoal de cada um, mas de questionar a falta de moderação em momentos decisivos. Não é aceitável que o time perca para adversários da parte de baixo da tabela e, logo depois, surjam vídeos mostrando jogadores curtindo como se nada tivesse acontecido. Esse tipo de atitude quebra a confiança entre atleta e torcida, e coloca em xeque até a lealdade com o próprio clube. A diretoria também entra nesse debate. O nome de Fabinho aparece constantemente porque, mesmo ciente dos acontecimentos, ele não tem tomado medidas duras contra esse comportamento. Dentro do Parque São Jorge a sensação é de que há um excesso de proteção a esses atletas, mas sem que eles correspondam em campo. Essa blindagem exagerada gera um efeito colateral perigoso, aumenta a pressão da torcida organizada, que começa a cobrar diretamente dos dirigentes e já ameaça ampliar as pautas de protesto, incluindo problemas estruturais como estacionamento da arena e outras questões que estavam em segundo plano. O que começou com uma irritação sobre baladas pode se transformar em uma onda de insatisfação contra toda a gestão. A relação entre os jogadores e a Fiel está estremecida. Parte da organizada já apelidou um grupo de atletas como Bonde dos Cariocas, e essa marca virou símbolo do desgaste. Dentro da arquibancada e até nas redes sociais, os nomes circulam, mesmo que a diretoria tente manter tudo abafado. A paciência se esgota e o clima é de cobrança máxima. A mensagem é clara: se a entrega não acontecer dentro de campo, a blindagem não vai durar para sempre. E o torcedor comum, aquele que acompanha de longe, também já percebeu. A indignação vem quando o Corinthians, que deveria lutar em todas as partidas com sangue nos olhos, não consegue mostrar intensidade contra rivais de peso e, pior ainda, contra clubes que brigam para não cair. A cobrança é porque a tradição do Timão sempre foi a raça, o suor, a luta até o fim. E quando isso não acontece, a torcida sente como se estivessem manchando a essência do clube. Nos bastidores, há quem defenda que Dorival, caso tenha mesmo que assumir esse papel de líder duro, exija mudanças imediatas na forma de conduzir o elenco. Uma ideia que circula é a volta da concentração em jogos dentro de casa. Essa medida, que parecia ultrapassada para alguns, pode ser uma forma de recuperar a disciplina. Afinal, quando um grupo de atletas perde o controle e não sabe dosar a vida pessoal com a responsabilidade profissional, mexer onde dói passa a ser necessário. O torcedor não quer que o jogador vire um monge, mas espera que exista respeito pelo clube e moderação nos momentos certos. O contraste fica ainda mais evidente quando lembramos que a história do Corinthians foi escrita por jogadores que se tornaram ídolos justamente pela entrega. Hoje, a pergunta que ecoa é: quem desse elenco pode ser chamado de ídolo? A resposta não aparece. Nomes são citados, mas não há unanimidade, porque não existe o vínculo criado por títulos importantes e jogos memoráveis. A grande verdade é que a torcida respeita quem deixa tudo dentro de campo. Sem isso, qualquer blindagem soa artificial e sem fundamento. Enquanto a pressão aumenta, as informações sobre baladas seguem repercutindo. Alguns jogadores negam, outros tentam minimizar, mas os vídeos e relatos circulam. Antes de enfrentar o Vitória, por exemplo, já havia notícia de que parte do grupo tinha se envolvido em festas. Isso se repetiu contra o São Paulo e até depois do duelo com o Sport. O problema não é o lazer em si, e sim o momento e a frequência.
Não dá para encarar com naturalidade um elenco que se permite esse tipo de comportamento justamente quando mais precisa demonstrar seriedade. Além dos problemas de disciplina, a crise financeira bate à porta. O clube foi condenado pelo Tribunal Arbitral do Esporte a pagar mais de 40 milhões de reais no caso envolvendo Matias Rojas. É uma bomba no colo da diretoria, que já lida com a gigantesca dívida da Neoquímica Arena. A renegociação com a Caixa segue em andamento, com Andrés Sanches aparecendo nas reuniões, mesmo sem cargo oficial, e o objetivo é diminuir os juros anuais que hoje ultrapassam 18%. A meta é reduzir para algo em torno de 9% ao ano, mas até lá a corda segue apertando. A cada novo problema financeiro, a pressão sobre a gestão aumenta, e a paciência da torcida diminui. Essa mistura de fatores, elenco blindado, indisciplina fora de campo, falta de entrega dentro das quatro linhas e dívidas impagáveis, forma um caldeirão prestes a explodir. O torcedor já deu sinais de que não vai aceitar passividade. Há reuniões, discussões e cobranças sendo feitas de forma direta. O recado é claro, a paciência acabou. O Corinthians precisa de um choque de realidade, e precisa rápido, porque os reflexos não são apenas dentro do campo. O que está em jogo é a credibilidade de uma instituição que carrega milhões de apaixonados e que não aceita ver sua história sendo tratada com descaso por quem veste a camisa hoje. O clima segue pesado no Parque São Jorge e cada detalhe vira combustível para o descontentamento do torcedor. A sensação é de que os jogadores ainda não entenderam a gravidade do momento. Quando o time perde para o lanterna do campeonato e, dias depois, surgem vídeos de atletas em festas, o choque é inevitável. Não é só a derrota, é a imagem de um elenco desconectado da realidade. A cobrança não é sobre o lazer individual, mas sobre a falta de sintonia com o que a torcida sente. O corintiano sofre com cada tropeço, e quando vê os protagonistas desse sofrimento sorrindo em baladas, a indignação se transforma em raiva. O mais grave é que essa postura passa a impressão de que o grupo não respeita nem aqueles que o defendem dentro do próprio clube. Fabinho, que muitas vezes é visto como protetor dos atletas, acaba se queimando diante da torcida. Se antes havia tolerância, agora já existe uma cobrança direta para que ele deixe de passar pano e tome uma posição mais firme. O recado é claro, se não houver comando, a pressão vai recair não apenas sobre os jogadores, mas sobre toda a estrutura diretiva. E dentro do Corinthians, quando a paciência da fiel acaba, ninguém fica intocado. A situação dos organizados mostra bem esse cenário. Os Gaviões já deram sinais de que sabem exatamente quem está envolvido nos episódios de indisciplina. O apelido de bonde dos cariocas é repetido sem cerimônia, e cada vez mais à disposição de expor os nomes que circulam nas festas. O recado é dado publicamente, e se a diretoria não se mexer, essa informação pode ser escancarada em protestos e faixas no estádio. A paciência dos torcedores com a blindagem está se esgotando, e esse desgaste promete cobrar um preço alto. Enquanto isso, dentro de campo, o rendimento não convence. O time até consegue vitórias pontuais, mas não demonstra consistência. A cada partida sem entrega, o coro de críticas cresce. E se a derrota vem acompanhada de notícias sobre baladas, a cobrança se transforma em revolta. É um ciclo perigoso. A falta de disciplina alimenta a desconfiança, que por sua vez aumenta a pressão sobre a diretoria e cria um ambiente cada vez mais hostil. As comparações com ídolos do passado tornam o contraste ainda mais doloroso. Jogadores como Neto, Sócrates ou TV são lembrados pela entrega e pelo peso que tinham dentro de campo. Hoje, esse elenco parece distante dessa imagem. A pergunta que ecoa nas arquibancadas e nas redes sociais é direta: quem desse grupo pode ser considerado ídolo? A ausência de resposta mostra o tamanho da crise de identidade do atual Corinthians. A cobrança também se estende para Dorival. Embora ele ainda não esteja no centro da polêmica, há quem defenda que, se a situação cair em suas mãos, será preciso mostrar pulso firme. Uma das ideias discutidas é a volta das concentrações obrigatórias antes de cada jogo em casa, medida que poderia, ao menos, impor limites. O torcedor não quer que o jogador seja privado da vida social, mas exige moderação, principalmente quando os resultados não aparecem. É inadmissível, para fiel, ver um time perder com apatia e, logo depois,
ver parte do elenco se divertindo como se nada tivesse acontecido. No meio de toda essa turbulência, a questão financeira só agrava o cenário. A condenação de mais de 40 milhões de reais no caso Matias Rojas cai como uma bomba em um clube que já luta para respirar diante da dívida da Arena. O encontro com a Caixa mostra a tentativa desesperada de aliviar os juros, que hoje consomem parte significativa das receitas. Com a atual taxa próxima de 18% ao ano, o peso é insustentável. A meta de reduzir para 9% ainda é apenas um desejo, e até que isso se concretize, o fantasma da dívida segue rondando. Essa pressão externa se soma à crise interna, e a imagem que fica é de um Corinthians sem rumo, afogado em problemas financeiros e esportivos. Esse caldeirão, cheio de ingredientes explosivos, vai refletindo diretamente no ambiente de jogo. O torcedor que antes apoiava de forma incondicional agora já demonstra impaciência nas arquibancadas. O grito de incentivo começa a dar lugar a vaias e protestos, principalmente quando os atletas demonstram falta de vontade. A Fiel sempre esteve acostumada a lutar contra todos os obstáculos, mas o que não aceita é ver dentro de campo jogadores que parecem indiferentes ao peso da camisa. Em conversas de bastidores, há relatos de que conselheiros e até funcionários de dentro do clube já alertaram Fabinho sobre o risco de confiar demais nesse elenco. O conselho é claro: se não houver cobrança mais dura, vai sobrar para ele. O dirigente, que se coloca como protetor, pode acabar sendo vítima da própria postura. Afinal, os jogadores que ele defende não demonstram lealdade. Se frequentam festas antes e depois de jogos decisivos, mesmo sabendo da pressão, estão deixando claro que não respeitam nem o próprio aliado. Essa falta de comprometimento é o que mais incomoda a torcida. O corintiano não exige craques em todas as posições, mas quer raça, entrega e respeito pelo manto. Não dá para aceitar que o time tropece em partidas-chave, em vez de resposta em campo, o que apareça seja notícia de balada. Isso não condiz com a história do clube. É justamente esse descompasso entre tradição e realidade que torna o momento ainda mais tenso. E, mesmo diante de tantas polêmicas, há quem acredite que no próximo jogo os jogadores vão correr mais do que nunca. A pressão é tão grande que, pelo menos por alguns dias, a resposta deve vir em forma de intensidade dentro de campo. O problema é que a torcida já não confia em respostas momentâneas. O que se espera é mudança de postura real, não apenas uma atuação pontual para acalmar os ânimos. A paciência da Fiel não vai ser reconquistada com um jogo ou outro, mas com uma mudança contínua de atitude. Essa é a encruzilhada em que o Corinthians se encontra. De um lado, um elenco que parece viver em uma bolha, blindado e desconectado da realidade. Do outro, uma torcida que não admite ver sua paixão tratada com descaso. Entre eles, uma diretoria pressionada, que tenta negociar dívidas milionárias ao mesmo tempo em que precisa lidar com a revolta da arquibancada. O futuro do clube depende das decisões que serão tomadas agora. Se a postura não mudar, a tempestade que já se formou pode se transformar em algo ainda maior e mais difícil de controlar. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mercado da bola voltou a ferver nas últimas horas, e desta vez o epicentro é Salvador. O Bahia, que já havia praticamente sacramentado um acordo para manter uma de suas maiores estrelas, viu o cenário mudar de forma dramática e surpreendente. Everton Ribeiro, craque que há anos brilha com a camisa tricolor, parecia encaminhado para renovar seu vínculo com o clube ou, ao menos, permanecer em solo baiano por mais uma temporada. No entanto, o que parecia certo virou rumor explosivo nos bastidores. Um empresário influente teria virado a chave da negociação e conduzido o meia diretamente para o Corinthians, gerando um verdadeiro frenesi entre torcedores, dirigentes e analistas do futebol brasileiro. Fontes próximas à negociação relatam que o Bahia já havia acertado os principais pontos contratuais com Ribeiro, incluindo cláusulas financeiras e de performance que deixariam o jogador confortável e motivado para seguir vestindo a camisa do clube. No entanto, nos últimos dias, surgiram movimentações discretas, porém decisivas, de um representante ligado ao Corinthians, que soube aproveitar uma brecha estratégica e oferecer ao jogador condições superiores, tanto financeiras quanto de visibilidade no cenário nacional.
A surpresa é tamanha que membros da diretoria tricolor ainda tentam entender como, em questão de horas, um desfecho praticamente certo acabou sendo revertido. Torcedores nas redes sociais não escondem a frustração. Muitos lamentam a perda de um ídolo que, com talento e liderança, ajudou o Bahia a brilhar em competições importantes. Outros, mais cautelosos, já especulam sobre possíveis contratações que o clube poderia buscar para minimizar o impacto da saída. No Corinthians, a expectativa é igualmente intensa. A diretoria trabalha para transformar o rumor em anúncio oficial, enquanto a torcida aguarda ansiosa a confirmação de mais um reforço de peso que promete agitar o Campeonato Brasileiro. Entre boatos, articulações de bastidores e reviravoltas inesperadas, o caso Everton Ribeiro reforça a imprevisibilidade do futebol brasileiro. O que parecia certo se transformou em tensão, demonstrando que, muitas vezes, a bola não rola apenas no gramado, mas também nas mãos daqueles que movimentam os destinos de craques e clubes. Se o Bahia perder mesmo seu maestro para o Corinthians, a temporada tricolor precisará de ajustes estratégicos imediatos, e os rumores só devem crescer até que a transação seja oficialmente confirmada. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!